Fala pessoal, beleza? Aqui é o Marcelo, monitor do conteúdo de células, matéria ministrada pela professora Virginia Papel. E eu percebi que muita gente está com dúvida a respeito do estudo dirigido a respeito do artigo científico. Então, eu vim aqui fazer um vídeo de orientação para mostrar para vocês como que será feito esse estudo dirigido. Bem, estou aqui na plataforma Moodle da UFGD. Aqui nós temos a nossa atividade do estudo dirigido do artigo científico. Aqui a professora pediu para a gente escolher um artigo, ou uma revisão ou experimental. Teria que ter bom impacto, bom qualis. Nós vamos pesquisar no PubMed. Tem que ter relação com a disciplina. E precisa ser um artigo de 2018 em diante. Depois vou mostrar para vocês que precisa ser até 2020. Esse trabalho tem que ser feito individual ou em dupla. Vocês têm que entregar o artigo junto com as respostas, são 5 questões, até dia 21/8. Hoje é dia 11/8. Então vamos ao nosso estudo dirigido. Deixa eu continuar aqui a tentativa, porque eu já abri para dar uma olhada, né? Então, questão número 1 é para você upar o seu artigo. Tá, como que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o PubMed, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do PubMed. Aqui, gente, a gente vai pesquisar coisas que têm relação com a citologia. Eu não diria que você vai pesquisar citologia humana. Pesquisar humana está correto. Não estaria errado, o professor não vai desconsiderar. Mas eu sugiro que tenha relação com outras coisas. Que, né, nós vimos células unicelulares, protozoários, nós vimos células vegetais, células animais, que nem todas são células humanas. O que acontece aqui é que a maioria do pessoal pega artigo relacionado com citologia humana. Mas eu acho que citologia humana tem mais a ver com o conteúdo de tecidos, né? A matéria de tecidos. Mas não está errado. O que eu escolhi? Eu escolhi citologia relacionado às plantas. Se você tiver dúvida, gente, você coloca lá no Google Tradutor, coloca lá protozoário ou citologia. Ele vai te dar a palavrinha em inglês. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos filtrar de 2018 até 2020. Por que 2020? Porque quando a gente for pesquisar no Qualis, o último quadriênio que tem lá no Qualis é de 2017 a 2020. Então, eu vou escolher esse artigo aqui. Plant Extracellular Vesicles, né? Vesículas extracelulares de plantas. Vou aqui clicar no DOI do artigo. DOI eu acho que é Direct Object alguma coisa. É onde o artigo se encontra, né? O link do artigo onde se encontra. Cliquei aqui e vou fazer o download do artigo. Fiz o download. Beleza. Aí eu vou upar lá. Beleza, upei aqui. Não. 2. A revista científica na qual o artigo foi publicado é de qualidade? Qual o fator de impacto ou qualis da revista? Alguns artigos não têm, algumas revistas, né, não tem qualis. Então ela teria o fator de impacto. Por isso que ela colocou o fator de impacto aqui, professor. Mas como que a gente vai pesquisar o qualis? Bem, nós vamos nesse site aqui, que é a plataforma Sucupira. O link também vai estar na descrição do vídeo. Você vai clicar em Qualis. Aqui vai ter toda a historinha do Qualis. O que é? É um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação, referente aos periódicos. Tá, lemos tudo aqui. Fingi que li tudo. Vou fazer minha pesquisa. Aqui nessa tela, você vai colocar em Qualis periódicos.
Aqui você vai selecionar o quadriênio mais recente, que é de 2017 a 2020. Nesse filtro aqui, nós temos que selecionar uma ou duas opções, né? Vamos selecionar uma só e título. O título aqui que você vai colocar é o título da revista, não o título do artigo. Então vamos ao nosso artigo. Normalmente está embaixo do título do artigo. Né? O título da revista normalmente está embaixo do título do artigo. Tá aqui, ó, Springer Verlag, alguma coisa, Áustria, Part of, vai ser isso aqui, ó, Springer Nature 2019. Springer Nature, vou colocar isso aqui. Vamos lá, coloquei aqui, ó. Olha lá, não me deu nada, né? Então eu vou tirar o Nature. Pode ver que me deu um monte de revista. Aqui a gente vai por exclusão, gente. Olha lá, geologia não é, né? Springer Geology não é. Geologia também não. Filosofia não é. Geociência, mas não é geologia. Geografia não é. Oncologia não é. Oncologia não é. Sobrou só essa revista aqui, ó. Springer Science Reviews. Que vocês podem ver, ó, tem biodiversidade, computação, ciências agrárias. São vários. Aqui tem direito também. Mas tem lá. Tem relação com o que a gente espera. Deixa eu achar aqui, ó. Filosofia também não é. Interdisciplinar. Beleza. Então vamos lá. Eu vou pesquisar essa revista aqui. Vocês podem ver, ó, que aqui, ó, tem esse cavalinho aqui, ó, Springer. É o mesmo cavalinho que tem aqui embaixo na revista. Claro que nem todos vai ter um cavalinho, um símbolo referente à revista. Mas no caso aqui, a nossa revista é essa Springer Science Review. Pode ver que o número ISSN, que é International Standard Serial Number, né, o número de série padrão internacional, é o mesmo, ó. Pode ver, ó, 22137793. Tá ele repetido várias vezes. Vai ter várias vezes que você pesquisar, vai ser desse jeito aqui, ó. Você vai ter a mesma revista repetida com áreas distintas do conhecimento. Então, a nossa revista é B4. Então, nós respondemos qual que é o qualis, é B4. Questão 3. Resuma o artigo. Aqui você vai ler, né? Eu recomendo que todo mundo leia o artigo, porém eu vou dar uma burlada no sistema. Vou burlar um pouquinho. Vou usar essa plataforma de inteligência artificial aqui. O Mata eu já tinha upado uma vez o nosso artigo. Quando você upa, ele vai te dar. Eu já havia feito, né? Já havia feito isso aqui. Deixa eu tentar upar de novo, então. É a segunda vez que eu faço esse vídeo. Ou terceira. Vamos upar. Vou começar do zero. Pronto, upou. Não, 10 segundos para upar. Aí, agora vamos. ESC. Aqui ele vai dar o resumo do artigo. Pode ver que está em inglês, eu vou pedir para traduzir. Quem não tiver esse aqui, que baixe uma extensão ou copie e cola lá no Google Tradutor. Aqui, ó. Aqui está o resumo do artigo e tem até perguntas a respeito dele. Beleza. Recomendo que leia, né? Claro, o artigo. Quem nunca leu, tem que aprender a ler, gente. Artigo. Não tem jeito. Claro, né? Se for para essa área acadêmica. Hein? Questão número 4.
por que selecionou este artigo? Qual a relação do trabalho com os conteúdos da disciplina de células? Ela está perguntando que relação que tem com células. Por que você selecionou? Ah, porque sim, professor, porque você pediu. Não, você vai dar aquele jeitinho, né? Falar, eu selecionei esse artigo, pois ele é muito, achei muito interessante, pois relaciona. Então, aqui nesse artigo estamos falando sobre vesículas extracelulares, né? As vesículas extracelulares são utilizadas na agricultura e na biomedicina. Tá, tu vai falar isso aí. E qual que é a relação desse artigo com a citologia? Eu vou usar aqui a inteligência artificial. Citologia. Olha lá, ele deu pouca coisa, né? Então nós vamos pedir reforço. Então, vamos lá pro chat GPT. Vou copiar aqui, ó, o nosso resumo. Vou colocar aqui com qual a relação do estudo com a citologia. Então eu coloquei entre aspas, né, o nosso resumo, e perguntei qual que é a relação do estudo com a citologia. Aqui ele deu, vai dar várias coisas, né? Olha lá, estrutura celular, comunicação, mecanismo de secreção, isolamento e análise, aplicação na agricultura e biomedicina. Você pode... falou muita coisa, então resuma. Que é só pra gente ter um norte, né? Tô trapaceando aqui, mas nem sempre você quer trapacear, né? Às vezes é para você confirmar ou acrescentar algumas coisas mais que você já tinha escrito, né? Escrevam antes. Beleza, então nós temos aqui a nossa resposta para a pergunta número 4. Pergunta número 5. Vamos lá. Aponte um ponto importante do artigo. Qual a importância do trabalho para a comunidade? Então vamos perguntar aqui para o Mata. Qual a Claro que você vai apontar, né, aqui uma coisa importante. Qual a importância do artigo para a comunidade? Vamos ver o que ele vai dar para a gente. Artigo importante para a comunidade científica, pois contribui para o avanço do conhecimento. Né? Beleza, agora vamos aqui para o chat GPT. Qual a importância do artigo para a comunidade? Vamos ver. Falou aqui, ó, avanço do conhecimento científico. Ele falou várias coisas, inovação tecnológica. Então, nós temos várias respostas aqui. Então, agora vamos para a última pergunta. Aponte o erro, falha no estudo. Faça uma crítica e ou sugestão para o trabalho publicado. Como aqui é uma revista B4, daria para a gente achar algum erro. Teria que ler, né, com certeza. Mas normalmente a gente coloca pontos de melhoria, né? A sua amostra é muito pequena, você poderia ter falado sobre outras coisas também, você vai apontar melhorias do artigo, que é sempre uma falha do estudo, né, digamos assim, porque nenhum artigo abrange tudo. Então, aqui no nosso caso, ele poderia... ele não falou sobre engenharia de materiais relacionado com o material que tem lá dentro dessa vesícula extracelular. Entendeu? Então aqui fica a cargo da gente. Não, a inteligência artificial nos ajuda até certo ponto. Se bem que se fizer a pergunta certa, talvez a gente consiga a resposta. Beleza?
Então, agradeço pela atenção de todos. Hoje é sexta-feira, dia 11/8. Então, tenham um bom final de semana e até mais.